E o melhor de tudo é que, claro que não foi uma coincidência, mas se encaixa justamente com o que nós vamos estar refletindo hoje, né? Mas primeiro também eu gostaria de agradecer a Deus pela vida desta igreja, e acredito que eu falo em nome dos pastores daqui desta igreja, quando eu expresso todo o meu amor e gratidão a Deus pela vida dos irmãos, né? Que tem orado por cada um de nós. Mas nós vamos refletir hoje, irmãos, lá no texto que se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 26, versículos do 6 ao 10. Nós iremos ler. Mateus capítulo 26, do 6 ao 10. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Informou. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Palavra do Senhor, né? Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, uma das coisas essenciais para a nossa vida cristã, nós sabemos que é a adoração. E a adoração, na verdade, possui aqui dois aspectos que também precisam estar inclusos sempre quando nós vamos adorar a Deus. E o primeiro deles é o nosso interior. Jesus Cristo fala isso por diversas vezes no Sermão do Monte, sobre a necessidade da gente não apenas viver de aparência, mas da gente ser sincero em nossos sentimentos, ser sinceros em tudo aquilo que a gente faz como expressão de adoração a Deus. Mas a adoração também inclui o nosso exterior, porque as práticas de adoração devem refletir tudo aquilo que está dentro de cada um de nós. Por isso que a exteriorização da adoração vai ser de suma importância também para a vida do cristão. Ao longo do seu ministério, enquanto Jesus esteve aqui, basta a gente ler os 4 evangelhos e vamos perceber isso, em muitos momentos ele foi adorado. Algumas vezes as pessoas se ajoelhavam diante dele, outras as pessoas adoravam reconhecendo que ele é o Filho de Deus, reconhecendo que ele é o Messias. E o que nós podemos perceber, irmãos, é em todos os momentos na Bíblia, é que Jesus apreciava esse ato de adoração. O que para muitos era um choque na época, porque Jesus, ele disse: olha, eu sou o Filho de Deus, mas não apenas isso, eu sou o próprio Deus, eu sou o Messias. E muitas vezes, quando a gente vai ler os textos em que Jesus fala, eu sou, muitas vezes as pessoas não conseguem ficar em pé, alguns soldados caem quando Jesus fala, eu sou, fazendo a referência ao nome de Deus lá no Antigo Testamento, mostrando a força, né, e o poder de Deus. Então Jesus, em todos os momentos, sempre apreciou as expressões de adoração. E esse fato que nós lemos aqui, irmãos, está narrado nos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia. É um texto paralelo do outro. E talvez tenha sido, irmãos, um dos momentos mais belos aqui na vida de Jesus Cristo. Se a gente ler o evangelho de João, João vai nomear, né? Ele vai dizer que quem fez isso foi Maria de Betânia. Mas nos outros evangelhos nos contam que esse fato também aconteceu 6 dias antes da Páscoa. Ou seja, nós sabemos que Jesus estava prestes a ser crucificado, prestes a morrer. E era muito costume naquele tempo, irmãos, as pessoas fazerem espécies de preparação. Geralmente quando se ia para uma guerra, geralmente quando se estava preparando um grande feito, algo desse tipo, era comum naquele tempo a unção. Era comum naquele tempo que alguns dias antes as pessoas se reuniam ali, derramavam óleo na cabeça das pessoas e aquilo servia como uma espécie de preparação. E sabe, irmãos, quando eu olho aqui para esse texto, eu percebo que essa mulher teve uma oportunidade única, que apenas poucas pessoas tiveram essa oportunidade. O texto nos ensina aqui que aquela mulher tinha lá um vaso de perfume, um vaso de alabastro,
E a característica desse perfume que nós vemos é justamente lá o seu preço, 300 denários. Irmãos, o denário era uma moeda romana de prata. Um denário equivale a um dia de salário. Então, o trabalhador trabalhava e ele recebia um denário. Quando a gente olha que esse perfume valia 300 denários, a gente está falando o quê? Praticamente quase um ano de salário de um trabalhador comum. Era um perfume caro. E ela provavelmente tinha recebido aquilo ali por herança, a gente não sabe com certeza. Mas a oportunidade única que aquela mulher teve foi de, além de adorar a Deus daquela forma, foi também de poder aliviar um pouco, da dor de Jesus. Como uma preparação. Se você for ler os outros evangelhos, você vai ver, Jesus fala isso, ela está me preparando para o meu sacrifício. E aquilo ali, irmãos, reflete justamente um certo alívio por tudo que Jesus estava sentindo. A outra pessoa que teve a oportunidade de aliviar um pouco da dor de Jesus foi Cirineu, que carregou a cruz no lugar do nosso mestre. Mas o ato de ungir Jesus representou um certo alívio. E Jesus se agrada, irmãos, de ações como essa, onde nós pensamos no próximo também para aliviar, dar um certo conforto diante de tanta ansiedade, muitas vezes, que as pessoas estão enfrentando. Mas sabe o que é que eu aprendo também com esse texto? É que atos de verdadeira adoração incomodam falsos adoradores. Os irmãos se lembram da atitude dos discípulos? Esse perfume é muito caro. É muito melhor a gente pegar, vender e dar aos pobres. Mas se a gente for no texto paralelo de João, olha a informação que João acrescenta lá no capítulo 12, do 4 ao 6. Mas Judas Iscariotes, logo quem, Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. A princípio, uma atitude nobre, mas o texto continua no versículo 6. Não que ele se importe com os pobres. Na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. A verdadeira adoração incomoda o falso adorador. O incômodo, irmãos, justamente vem disfarçado de atos de espiritualidade. É como se uma falsa espiritualidade, na verdade. Quando um falso adorador se incomoda com a adoração verdadeira, geralmente ele faz isso como se fosse o mais espiritual de todos. Como se fosse um exemplo a ser seguido. Parecia uma boa atitude dos discípulos de Jesus. Olha, a gente vende tudo e dá aos pobres. Mas quando a gente lê o texto de João, nós vemos que isso não passava de interesses pessoais. O que nós vemos aqui, irmãos, é que ninguém ali estava preocupado realmente com os pobres. O problema ali era muito maior. Imagine, pare e pense para imaginar agora o quanto aquele perfume era valioso. Provavelmente aquele era o que ela tinha de mais valioso na sua casa. Provavelmente aquilo era o que ela tinha de mais caro na sua casa. E ela poderia muito bem vender e ter ali o equivalente a praticamente um ano de salário de um trabalhador comum. Mas quando aquela mulher quebra aquele vaso e usa o perfume para ungir Jesus, ela estava dizendo que Jesus era mais precioso do que aquele perfume para ela. Essa é uma das grandes lições desse texto aqui, irmãos, que nós estamos lendo. Os que reclamaram fizeram o caminho inverso. Tinham o perfume como sendo mais valioso do que Cristo. Aquela mulher não. Ela aprendeu a colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na vida dela. Ela aprendeu que não existe nada que seja mais valioso do que o nosso Mestre. E sabe, irmãos, o que eu aprendi ao longo do ministério pastoral e liderando algumas igrejas, eu percebi que os que mais reclamam são os que menos fazem. Os que mais se dizem preocupados, os que enxergam defeito em tudo, na grande maioria das vezes são os que menos fazem. Todos reclamam, mas muitas vezes não tem uma atitude de verdadeira adoração.
E o pior, irmãos, é porque muitas vezes as pessoas exigem do outro aquilo que ela mesma não faz. E Jesus dá uma grande lição para os seus discípulos quanto a isso. Lá no versículo 11 ele diz assim: vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Jesus está dizendo, olha, a qualquer momento vocês podem fazer as boas ações. Vocês vão ter os pobres com vocês no tempo todo. Vocês podem, é só chegar lá e fazer a boa ação. Mas eu nem sempre vou estar com vocês. É o que eu aprendi. Quem mais reclama é quem menos faz. Era uma adoração única, que nunca se repetiu. Lá no versículo 12, Cristo fala, ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. Aquela questão do alívio, as dores de Jesus. Mas uma outra coisa, irmãos, que eu aprendo aqui nesse texto, está lá no verso 13, olha o que diz. Eu lhes garanto, depois dos discípulos reclamarem tudo, eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Sabe o que é que eu aprendo? É que verdadeiros atos de adoração servem de testemunho. Nós adoramos a Deus para testemunhar a nossa fé. Nós adoramos a Deus, irmãos, para que mais pessoas sejam alcançadas. E uma das melhores formas que nós temos para testemunhar é justamente adorando a Deus em espírito e em verdade. E essa é, na verdade, a melhor resposta para pessoas que hoje criticam a igreja. Porque hoje, só pelo fato de sermos igreja, muitas vezes nós somos criticados. Sofremos sim com falsas acusações, e a melhor resposta que nós podemos dar não é bate-boca, irmãos, é uma adoração sincera e verdadeira ao nosso Mestre. É lutar para que cada vez mais possamos viver os princípios da palavra de Deus. É lutar para que a luz de Cristo resplandeça em nossa vida, que cada vez mais a gente diminua e que Cristo apareça. Essa é a melhor resposta que nós podemos dar. Talvez uma das nossas reações a ler esse texto até cause algum sentimento, sabe, de que nós não temos nada a oferecer a Deus. Porque Jesus aceitou um perfume muito caro. E sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos? Por muito tempo eu fui pastor no interior de Alagoas, os irmãos sabem, lá em Capela, né? E eu vi um dado interessante. Não tinha um culto que a gente fazia que não aparecia, como é que eu posso dizer, uma pessoa que tinha bebido um pouco mais da conta, sabe? Ia para a igreja. Você vai para a viagem missionária, não tem um culto que você faça numa praça que não apareça um que fique lá, não é? Muitas vezes era assim. E uma vez, alguns deles, na verdade, iam para um culto que tem lá dia de segunda-feira. E certa vez, antes da igreja, passei no mercado, comprar alguma coisa, e aí apareceu um deles lá que tinha bebido o dia todo. Aí quando esse povo vem falar com você, eles falam pertinho, né? Aí eles falam assim, oi pastor, né? Aí você já fica... Aí ele veio e me abraçou. Aí eu abracei. Aí o dono do mercadinho fez, deixa o pastor, rapaz, deixa o pastor. Aí eu, não, deixa ele me abraçar, porque às vezes o que ele quer é apenas um abraço. Muitas vezes, irmãos, essas pessoas não vão para a igreja porque o sentimento que elas têm é esse, é que elas não têm nada a oferecer a Deus. E quando nós nos encontramos com pessoas com esse sentimento de que não tem nada para oferecer a Deus, é porque somos nós que estamos precisando oferecer algumas coisas a elas. E muitas vezes o que nós podemos oferecer é simplesmente um abraço. Era tudo o que ele queria. Um abraço. E o sentimento, irmãos, de que nós não temos nada a oferecer a Deus, é algo que não deve fazer parte. Porque se a gente lê lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 38, um outro texto paralelo a esse, olha só. Em seguida, falando da mulher, em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo,
e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Irmãos, o que eu aprendo aqui é que antes de Jesus aceitar um perfume caro como adoração, Jesus aceitou as lágrimas daquela mulher que lavaram seus pés. Às vezes nós podemos não ter um perfume caro para entregar, mas na grande maioria das vezes as nossas lágrimas já são suficientes. Talvez nós não tenhamos um perfume de 300 denários para oferecer a Cristo. Mas o mesmo Cristo que aceitou a adoração de um perfume de 300 denários, foi o mesmo Cristo que reconheceu 2 moedinhas que uma viuvinha colocou lá no templo. O valor financeiro do que nós oferecemos a Deus, irmãos, é o que menos importa. Cristo está muito mais preocupado com o nosso sentimento. E é nisso que consiste as nossas ofertas. Talvez não tenhamos um perfume de 300 denários, mas Cristo também aceita a adoração ou a oferta de 5 pães e 2 peixinhos. Talvez a gente nem tenha os 5 pães e os 2 peixinhos. A nossa fé já é suficiente. Em determinado momento, quando Jesus estava passando, a Bíblia diz que chegou um centurião romano, pediu para que o seu servo fosse curado. Jesus disse, eu vou lá, o que foi que ele disse? Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Eu sei que se o Senhor falar daqui mesmo, o meu servo vai ser curado. E aí a Bíblia diz que Jesus se admirou com a fé daquele homem. Sabe, irmãos, às vezes simplesmente a nossa fé já é suficiente. Simplesmente a nossa fé, o próprio Jesus Cristo já aceita. E a nossa fé vale mais do que qualquer perfume de 300 denários. E na verdade, irmãos, esse princípio de que todos podem oferecer algo a Cristo, é algo que já era vivido desde lá do Antigo Testamento. Eu sou professor de Antigo Testamento, por isso eu admiro quem mantém o visual, né, parecido. Mas no Antigo Testamento era assim, se a pessoa não podia oferecer um cordeiro, fazia um bolo de farinha, não é? Um bolinho de farinha colocava lá, e os pecados eram perdoados da mesma forma. Todos nós temos algo, irmãos, a ofertar a Deus, desde que o nosso sentimento seja sincero. O princípio da oferta que o Novo Testamento nos ensina é que Deus ama ao que dá com alegria. E para que esse sentimento seja sincero, acima de tudo, nós precisamos estar diante de Cristo como aquela mulher estava, reconhecendo que nada é mais importante ou mais valioso do que o nosso Salvador. Cada vez mais, irmãos, todos nós precisamos aprender a viver essa verdade em nossas vidas. E nós só vamos aprender a adorar a Deus verdadeiramente quando tivermos a real compreensão do que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Muitas vezes, irmãos, nós temos percebido que pessoas ofertam, pessoas estão na igreja com a motivação errada. Quantas vezes a gente não escuta, a palavra foi tão boa, mas essa palavra não gera transformação na vida das pessoas. Eu já vi pessoas que ofertam grandes quantidades de dinheiro simplesmente por desencargo de consciência. Pequei a semana toda, domingo eu vou lá, oferta e estou tudo bem. Não é isso que Deus quer de cada um de nós. O que Jesus Cristo está interessado, irmãos, é justamente no nosso sincero sentimento. Um sentimento sincero, de amor, de alegria, em poder ofertar, em poder reconhecer, irmãos, que nada é mais valioso do que estar na presença de Jesus Cristo. A sinceridade dos nossos sentimentos tem justamente a ver com a compreensão de que Cristo nos deu uma razão para a nossa existência. Você parar para pensar agora o porquê vale a pena ser cristão. Ser cristão não envolve parar de sofrer. Ser cristão não envolve dizer que agora tudo vai ficar bem. Ser cristão, irmãos, tem a ver com caminhar para um propósito da nossa existência. A tempestade vem para todos os barcos. A diferença é quem está no barco com a gente. Essa é a diferença. O que nós aprendemos na Bíblia é isso.
Não se trata em parar de sofrer. Se trata em viver de acordo com o propósito da eternidade. Imagina se nós não tivermos esse propósito. Imagina se nós não tivermos o propósito da eternidade. Enquanto nós não cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, estamos sem razão para a nossa existência. Se nós não estamos dispostos a renunciar à nossa vontade, os nossos recursos, a nossa liberdade, que esse dia provavelmente um dia vai chegar, se não estamos dispostos a renunciar inclusive à nossa vida, é porque não compreendemos a obra de Cristo em nós. A música tão bela que os irmãos cantaram aqui, aquela primeira música, faz um questionamento: onde foi que nós desaprendemos? Onde foi que nós desaprendemos a viver em união? Onde foi que nós desaprendemos a prestar toda essa adoração sincera, verdadeira a Deus? E a música fala, às vezes eu fico só orando, mas a oração tem que ser primeiro para a gente mesmo. Ser aquela mudança que a gente quer ver. E não apenas pedir, Senhor, usa alguém para fazer isso. Não, tem que começar na gente. É o que a Bíblia nos ensina. Isso, irmãos, só vai ser possível ter a total compreensão quando aprendermos que Cristo nos deu uma razão para a nossa existência. Um propósito de vida. E isso faz com que a gente entenda que nada é mais valioso do que Jesus Cristo. Até porque nós só podemos ser felizes se encontrarmos a razão da nossa existência, que é Jesus Cristo. O Salomão, lá no Antigo Testamento, fala que o sorriso é tolice. O que é que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes as pessoas confundem felicidade com estar sorrindo. Sorrir é muito importante, é muito bom. Mas não é felicidade, necessariamente. Ninguém é feliz quando está sorrindo, ninguém é feliz quando encontra a felicidade. Nós só somos felizes quando encontramos a razão da nossa existência. O porquê nós estamos aqui. Talvez você esteja assim hoje, sem saber a razão da existência. Talvez você tenha esse sentimento: eu não tenho nada para oferecer a Deus. Aí Jesus fala lá em João, no capítulo 7, no versículo 38, para aquela mulher lá do poço: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Água, eu acho que em qualquer cultura do mundo, praticamente, é sinônimo de vida. Então Jesus está dizendo aqui para aquela mulher: olha, do seu interior vão jorrar rios de água viva. Você vai ser uma fonte de vida. Mas para isso é necessário, irmãos, a gente aprender a preciosidade que Jesus Cristo é para cada um de nós. Talvez o que impeça você de adorar é justamente o medo de pegar o perfume caro e derramar em Jesus. Talvez o que impeça você hoje de observar e de aprender a importância que é termos uma razão para a nossa existência, seja justamente o apego excessivo aos bens materiais. Irmãos, tudo isso é passageiro. Jesus Cristo oferece a eternidade para cada um de nós. Tudo isso passa. Tem o seu valor? Tem. Mas não pode ser colocado acima de Cristo. Nós sabemos disso. E muitas vezes nós não vivemos o poder de Deus, porque não abandonamos os nossos bens no altar. Como fala a música que nós iremos cantar neste momento.